Você sabe a diferença entre machismo, patriarcado e misoginia? Olá, que tal? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora. E se você gosta de conteúdos que ajudam a entender melhor a sociedade e olhar para a realidade de forma mais crítica, se inscreva aqui no canal e olha, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, essas três palavras são muito usadas, mas nem sempre são bem compreendidas. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga a sociedade. Vamos começar pelo machismo. Machismo é um conjunto de ideias que coloca os homens em posição de superioridade em relação a nós mulheres. Ele aparece no nosso cotidiano quando se espera que homens sejam mais capazes, mais racionais, mais aptos a certos espaços e que as mulheres sejam mais frágeis, mais emocionais, ou pior, muitas vezes vista como menos competentes. Por exemplo, é muito comum vermos situações em que a mesma atitude é interpretada de forma diferente dependendo de quem a pratica. Um homem assertivo é visto como um líder. Já uma mulher assertiva muitas vezes é vista como mandona ou como alguém muito difícil de lidar. E isso mostra como essas ideias não ficam só no nível do discurso. Elas influenciam diretamente a forma como as pessoas são percebidas. O machismo, ele também aparece nos comportamentos. Se expressa em opiniões, em atitudes e na recusa da igualdade de direitos e deveres entre os gêneros. Portanto, o machista é o indivíduo que reproduz esse tipo de pensamento e prática. Porque, no fundo, o machismo ele está baseado em uma lógica hierárquica, em que o masculino é colocado como superior ao feminino. Agora, sobre o patriarcado. Bem, o patriarcado ele não é uma opinião, é uma forma de organização da sociedade. Um sistema histórico em que os homens ocupam majoritariamente as posições de poder, seja na política, na economia, nas instituições e até mesmo na própria estrutura familiar. Ou seja, o machismo é uma ideia, já o patriarcado é uma estrutura que sustenta essa ideia. E isso não fica só no nível das ideias, isso se traduz na forma como a sociedade funciona. Por exemplo, quando a gente olha para os espaços de poder, como a política ou cargos de liderança, ainda é muito mais comum encontrar homens ocupando esses lugares. E isso não é por acaso. Apenas revela uma estrutura histórica que favorece a presença masculina nesses espaços. Mas aqui tem um ponto importante. O patriarcado, ele não se mantém apenas na prática. Ele também se sustenta como um discurso. Um discurso que historicamente coloca a mulher em uma posição de inferioridade. E a partir disso, justifica que homens e mulheres não tenham os mesmos direitos. E esse tipo de lógica, é nesse tipo de lógica que por muito tempo colocou o homem no espaço público e algumas determinadas mulheres no espaço doméstico. E mais do que isso, o patriarcado ele também produz invisibilidade. Ele apaga, silencia e torna menos visível a presença das mulheres na vida social. Ou seja, não é só uma questão de quem está no poder. É também sobre quem
pode aparecer, quem pode falar, quem é reconhecido, certo? E a misoginia? Bem, a misoginia é frequentemente definida como ódio ou aversão às mulheres. Mas ela não se limita a isso. A misoginia, ela também pode ser entendida como um conjunto de práticas e discursos que desvalorizam, silenciam ou tentam controlar as mulheres. Ela vai aparecer de forma mais explícita na violência, nos ataques, na deslegitimação, na tentativa de silenciar mulheres. Mas também pode aparecer de forma mais sutil, na ridicularização, na desvalorização constante, naquela desconfiança automática, na ideia de que mulheres precisam sempre provar mais para serem levadas a sério. Ou seja, a misoginia não é apenas um sentimento individual. Ela também funciona como um mecanismo social que reforça as desigualdades. Muitas vezes ela aparece quando mulheres desafiam o lugar que historicamente lhes foi imposto. Por exemplo, quando uma mulher ocupa um espaço público, se posiciona ou ganha visibilidade e passa a ser alvo de ataques de desqualificação ou tentativas de silenciamento. Muitas vezes não pelo que se diz, mas simplesmente por ela ser mulher. Isso aparece com frequência em casos amplamente divulgados em que mulheres na política, no jornalismo ou em espaços de liderança são alvo de ataques pessoais, comentários sobre sua aparência, questionamentos bestas que não são feitos aos homens. Isso mostra como a misoginia funciona também como uma forma de controle, como uma forma de colocar essas mulheres de volta ao lugar que se espera delas. Uma forma de reação, de contenção e, em muitos casos, até mesmo de punição. Por isso, entender a misoginia não é apenas identificar casos extremos, é perceber como se manifesta no cotidiano, nas relações e nas formas de organização da sociedade. Então, resumindo, o machismo está ligado a um conjunto de ideias, o patriarcado na estrutura social e a misoginia na manifestação, muitas vezes de controle ou reação. E esses conceitos não são a mesma coisa, mas estão profundamente conectados, porque enquanto o machismo produz as ideias, o patriarcado organiza a estrutura e a misoginia aparece como uma forma de manter essa ordem. E entender isso não é só uma questão teórica, é entender como essas dinâmicas afetam a vida das pessoas todos os dias. Então, talvez o mais importante não seja apenas aprender sobre esses termos, mas entender o que eles significam na prática. Porque é isso que permite olhar para a realidade de forma mais crítica. Eu sou Ana Clara e esse espaço é feito para a gente pensar história, educação e feminismos. Se esse vídeo fez sentido para você, me acompanhe por aqui e nas minhas redes sociais. Não se esquece de compartilhar com alguém e me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Ficamos por aqui. Um grande beijo e hasta luego!